parte da igreja participou. Pode continuar tocando um pouquinho. Boa parte da igreja esteve aqui nesses dias, ontem, hoje pela manhã, e está aqui hoje à noite. Mas eu queria localizar você, para você entender o que é que está acontecendo aqui, amém? Nós estamos no final de uma conferência de música. E diante de você, igreja, está um povo que foi preparado, instruído, animado, motivado para servir a você, igreja. Amém? Então, se você faz parte do departamento de música nessa igreja, departamento de som, eu queria convidar você para ficar aqui na frente. Vocês podem permanecer bem baixinho. Eu me vi fazendo isso para que a gente possa fechar assim, sabe? Com chave de ouro essa conferência. Então, mesmo que você não seja músico, mesmo que você não trabalhe no som, queria que vocês ficassem aqui olhando para a igreja, amém? Vamos ficar. Aleluia, aleluia, aleluia. Os meninos do som, da mídia também que estão aqui. Queria que vocês subissem. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu só estou me sentindo em casa, viu? Vocês podem subir para a igreja ficar vendo vocês. Oh, aleluia. Igreja linda. Músicos, adoradores, ministros de música. Aleluia. Estão todos aqui? Amém. Queria que ficar só os instrumentos de corda, sem a bateria, só bem baixinho. Igreja, está diante de você aí o departamento de música da sua igreja, departamento de som e mídia. E eu queria que você olhasse com muito carinho para esse povo, com o coração cheio de gratidão e de reconhecimento pelo trabalho que eles têm feito. Amém? Hoje está terminando uma conferência, mas o serviço continua, mais excelente, com mais entrega, com mais entendimento. Mas para você que não sabe, o departamento de música na igreja, ele não serve para você chegar atrasado, amém? Nem para esperar você retocar o batom, nem para dar uma animada. Departamento de música na igreja é um departamento de serviço. E quando você tem alguém na sua casa, no seu casamento, na sua família que lhe serve, você só abre os braços e recebe esse serviço. Esse serviço é um serviço que começa antes mesmo de você sair de casa. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Eles estudam, eles se dedicam, eles se enchem do Espírito, eles buscam conexão com o coração do pastor, eles buscam conexão com a visão da igreja, eles estão afinando a cada dia os seus instrumentos e o seu coração para lhe dar um serviço excelente. Porque Ele ama você. O departamento de música é um departamento de amor. São músicos que poderiam hoje estar no mundo. São cantores e cantoras que podem a qualquer momento ser convidados para tocar numa banda e estourar, como o mundo diz, e ganhar muito dinheiro por isso. No entanto, eles entregaram os seus dons e os seus talentos para o Senhor, e eles são dignos de muita honra. E não é sobre isso que eu vou ministrar, mas eu queria fazer esse fechamento para que ficasse linkado, para você entender. Não, mas por que teve uma conferência de música? Para quê? Não foi só para eles, mas para a igreja também. Vocês vão perceber, eu declaro um novo tempo no departamento de música dessa igreja. Amém? Verbo da Vida Central, João Pessoa sendo conhecido pela música. E as pessoas, eu quero escutar uma música boa. Eu quero escutar uma música cheia da palavra ungida. E vão vir para cá. Amém? Então, igreja, está diante de você valentes de Deus, que amam o que fazem, que entregam o seu coração. Existe uma expectativa neles, na sua vida, que você receba o que eles estão oferecendo, que você se envolva nos momentos de música, que você seja alcançado, que você seja apacentado, que você seja curado, ministrado por cada nota, por cada música. O que eles fazem é espiritual. Amém? E eles são dignos de honra. Você é grato pelo departamento de música na sua igreja? Uma salva de palmas para eles. Amém? Agora eu vou para o outro lado. Músicos
Queria que vocês olhassem para cada rosto da igreja de vocês. Diante de vocês está uma igreja preciosa. Uma igreja que é digna de honra, de respeito. Uma igreja que precisa ser levantada e não abatida. Uma igreja que tem expectativa na sua vida. Diante de você tem mulheres, homens, idosos, crianças que precisam do que você tem. Não valorizem cada oportunidade. Amém? Todas as vezes que vocês subirem nesse púlpito, faz um exercício de confissão. E você vai subindo e vai dizendo: isso aqui não é normal. Essa oportunidade não é normal. E cada escala, independente se tem 5 pessoas, se tem 3 pessoas, valoriza, porque o Senhor conta contigo. Amém? Então vocês, olhem para a igreja, que igreja linda. Essa é a igreja que Deus tem confiado a vocês. Amém? Assim como existe uma responsabilidade do pastor, na esposa do pastor, da liderança, existe uma responsabilidade sobre vocês. Deus vai cobrar de vocês. Vocês vão prestar contas um dia. De todo serviço, de toda entrega, de todo figurino, de todo repertório, como foi feito, com qual a intenção foi feita. Amém? Então ame a igreja do Senhor. Quando a gente ama, nosso serviço é diferente, porque a gente quer entregar o melhor. Então eu queria vocês agora dessem uma salva de palmas para a igreja de vocês. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Muito obrigada. Sei que esse não é o tema da ministração, mas tem tudo a ver. Porque enquanto eu pensava sobre o que eu ia ministrar, na verdade, eu já fui guiada para ministrar sobre esse tema outras vezes. E novamente veio esse tema muito forte ao meu coração desde ontem, porque tem tudo a ver com o serviço na igreja e o que o departamento de música faz. Na verdade, eu queria que você fizesse um exercício comigo aí agora, tá? Queria que você imaginasse uma mulher na beira do fogão. Sabe o que é beira, né, gente? Você sabe o que é beira, pelo amor de Deus, todo paraibano sabe o que é beira. A mulher na beira do fogão, vai imaginando. E essa mulher pega uma panela, uma caçarola, ela enche d'água e coloca em cima do fogão. Quando ela liga o fogo, ela tem uma expectativa. E qual é a expectativa? Que a água ferva. Queria que você imaginasse essa cena, porque é exatamente isso que eu queria que nós fizéssemos nessa noite. Amém? Nós estamos aqui à beira, estamos prestes a... Eu sei que tem uma expectativa no seu coração em relação à minha vida, de receber da minha vida. Mas muito mais do que eu, querido, existe um Deus que sabe, que conhece, que sabe a sua história, sabe seu endereço. E é esse fogo que você vai ter que aumentar e criar expectativa nele. Porque por mais que eu fale, por mais que eu cite versículos, que eu conte histórias, vou embora, a segunda-feira vai voltar. Mas quando você coloca a sua expectativa nele, é certo, vai ferver. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: aumenta o fogo! Vai ferver! Aleluia! Vai ferver. Vive, o que é que isso tem a ver com o departamento de música? Só o gancho para a gente entrar, porque a gente não vai ficar nisso. Estamos encerrando mesmo a conferência de música. Existe, querido, quando você sai de casa, quando você escolheu a roupa para você vir, quando você decidiu vir para a igreja, existe ou não existe uma expectativa para você vir nesse lugar? Ou você veio só para constar, para o pastor ver que você veio, que você está congregando? Existe uma expectativa no congregar, existe uma expectativa quando você lê a Bíblia, quando você decide fazer uma escola, quando você decide ouvir uma música, e a expectativa de receber algo, de ter uma clareza, de ter respostas. E eu quero dizer a você, está tudo bem. Porque às vezes o espírito de religiosidade, a religiosidade quer dizer: não, eu vou só dar. Eu vou só dar, eu vou só fazer, eu vou só servir. Ei, nessa noite eu vim dizer a você: eleve suas expectativas e não se sinta culpado por querer receber, não. Porque esse é o lugar onde você tem que receber, onde tem o que você precisa, as respostas estão aqui, o que você está esperando está aqui. Então eleva as expectativas
expectativas, aumenta a chama do fogo e tem expectativa que vai ferver. Amém. Quando você tem expectativa, meu querido, você não vem de qualquer jeito. O grupo de música não precisa estar aqui abanando, igual uma pessoa que fica na beira da fogueira, abanando, para ver se a brasa aquece. Você já vem quente. Você já vem preparado, porque você diz, é hoje, alguma coisa vai acontecer. Eu quero a resposta, eu terei a resposta. Quando você vem com expectativa para o culto, até no aviso, você recebe. Até na confissão. Que confissão poderosa na hora de dizer minha oferta. Pronto, podia ter acabado o culto ali. O coração está com expectativa. Eu confessei, eu tenho, já estou com a resposta. Minha segunda-feira já vai ser diferente. Minhas contas estão pagas. Por quê? Você já veio com o fogo aceso. Não espera, meu querido, o grupo de música te aquecer, não. Já vem com fogo aceso. Agora, quando você chega aqui, aí o negócio borbulha. Aí pega fogo. Aí fica fácil. O departamento de música diz, boa noite, igreja. Você já está quente. Amém? Você já tem a resposta. É por isso que muitas vezes existem pessoas, aqui não, é da vida central. Mas existem pessoas que ficam escolhendo o músico. Eu gosto tanto quando aquela irmã canta, mas já aquela outra, eu não gosto. Mas eu gosto tanto quando o pastor canta, mas já aquele irmão, já aquele outro pastor. Por quê? Porque você fica sem expectativa na coisa certa, sem expectativa no lugar certo. A sua expectativa é em Deus, e quando você aumenta isso, a irmã dá só um sorriso, você diz, eu recebi, um abraço, eu recebi. Por quê? Porque você está pronto. Queridos, nós somos conhecidos como o povo da fé, é ou não é? Se você entrou aqui nessa casa nessa noite, está visitando pela primeira vez, saiba. Onde você for da vida, você vai ser conhecido como o povo da fé. Logo, se somos o povo da fé, somos o povo da expectativa. Se você diz que é da fé, que tem fé, que vive em fé e não tem expectativa de nada, eu digo você é de qualquer coisa, mesmo da fé. Não existe ser da fé sem expectativa. Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se um dia. Se não, querido, fé é certeza. E certeza é gerar expectativa. Então eu vim nessa noite para dizer a você, igreja, tem a ver com música? Tem, mas tem a ver com todas as áreas da tua vida. Querida, amanhã, segunda-feira, quando você acordar, pelo amor de Deus, acorda com expectativa. Abre a tua janela e diz, Espírito Santo, o que temos para hoje? Aleluia! Aleluia! O Deus a quem servimos é um Deus de coisas novas. Um Deus que se revela todos os dias. Pode chegar à noite, pode vir a tempestade, pode vir a escuridão. Mas o sol está lá, toda 4:30 da manhã nascendo. E dizendo, ó, vamos brilhar, está aqui todo dia. Já imaginou se Deus dissesse, não, hoje eu estou com preguiça, vou mandar o sol não, que eles não estão merecendo não. E eu estou na cidade onde o sol nasce primeiro, eu não é? Já imaginou, hoje eles não estão merecendo o sol. Não vou mandar catástrofes. Alguma parte do mundo ia apodrecer, não ia dar certo, não ia funcionar. Mas o Deus que você escolheu servir, todo dia está de pé de sol. Vai lá, nasce, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Uma nova flor vai nascer, um novo animal vai nascer, uma nova coisa nova. Meu querido, Deus não precisa mais de nada, está tudo lindo, está tudo pronto. Ele já fez nos 7 dias, ele fez tudo. E ele está lá, o sol vai, e a expectativa. Sabia que Deus tem expectativa na sua vida? Tem. E você, tem uma expectativa? Como é que está o seu nível de expectativa? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, como está o seu nível de expectativa? Oh, aleluia. Eu gosto, querido, eu falei sobre fé. Eu gosto dessa versão NVT. Gosto muito. Adotamos, né, no Verbo da Vida essa versão já faz uns anos, já faz um tempo. E a definição que a gente vê em Hebreus, abra comigo. Vive, eu já sei de cor. Hebreus 11:1, que é fé. Mas eu gosto da versão NVT porque ela diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que... Diga comigo.
Tá, NVT? Tá, não, eu vou botar aqui e vou ler aqui para vocês escutarem. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E eu fui olhar no dicionário o significado da palavra expectativa. Quando você pensa em expectativa, você sabe logo, é o que eu estou esperando. Mas eu gostei de uma definição bem completa e tem tudo a ver com o que nós cremos, que nós pensamos e vamos conversar nessa noite. Diz: a expectativa é a esperança de algo que possa acontecer baseado em informações ou promessas. Pega isso. Vou ler de novo para você. Expectativa é a esperança de algo que possa acontecer baseado em informações ou promessas. Veja que já existe a informação e já existe a promessa. Onde é que está a informação e a promessa do crente? Na palavra. Já existe. Já existe. Já está feito. Já está escrito. Já está determinado. E por que muitas pessoas vivem sem expectativa, sem esperança, sem esperar algo e chamam isso de fé? Porque tiraram os olhos da informação e da promessa. Meu querido, uma pessoa sem expectativa, ela olha para aquilo que ainda não aconteceu e ela acorda dizendo: poxa vida, mais um dia. Ela olha para 2024 que passou e o ano virou para 2025 e ela diz: mais um ano, não aconteceu. E as pessoas vão desfalecendo. Vai virar 2025 para 2026 e elas vão dizer: mais um ano. E elas começam a fazer as contas. Mas quando você entende o que é expectativa, e está linkado com a fé, porque não existe. Aí você conta o calendário diferente. Você vê o dia que não aconteceu, você vê o ano que não aconteceu e você não conta para trás. Você diz assim: você não diz mais um ano, você não diz mais um dia, você não diz mais uma semana. Você diz assim: menos um dia, menos um ano, menos uma semana. Ou seja, está mais perto, está chegando. Não importa, meu querido, uma semana, um dia, um ano, 2 anos, 3 anos, cada dia está mais perto. Por quê? Você está com expectativa. A perspectiva muda, o entendimento do tempo muda. Porque você sabe, cada dia que passar não é porque está demorando, é porque está encurtando. Oh, aleluia! Vamos segurar. Espírito Santo, espera. Existe algo muito forte queimando do meu coração para essa estação que essa igreja está vivendo agora. Sabe, de velocidade, de aceleração. E assim... Não, vamos para cá, depois eu volto para... Oh, aleluia. Queria que você abrisse comigo Romanos 15, 13. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabababa. Romanos 15, 13. Diz assim, na versão NVT: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam onde? Nele. De modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A fonte de toda a esperança. Eu não sei como diz a sua versão, a minha diz: Ele é a fonte da esperança. Ele é a fonte da expectativa. Os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam onde? Nele. É interessante que esse versículo fala que ele é a fonte da esperança. Vamos trocar essa palavra esperança por expectativa. Ele é a fonte da expectativa. Em vista da fé que vocês depositam onde? Nele. Não é interessante esse caminho de vai e volta?
Ele é a fonte e você dá esperança, e você pega a esperança e deposita nele. Não é engraçado? Ele é a fonte, dele sai a expectativa. Ele deposita em você. Mas ele não deposita te animando, ele deposita colocando o próprio espírito dele. Quando fala de fé e alegria, você lembra de quê? Que a alegria é o quê? Fruto do espírito. Paz é o quê? Fruto do espírito. A gente tem tempo para falar isso aqui, mas, ou seja, a alegria e a paz é o Espírito dentro de você. Então, o que é que acontece quando você recebe Jesus como seu Salvador? O Espírito Santo vai morar dentro de você. E você se enche como? Orando no Espírito, batizados no Espírito Santo. Quem não sabe, vem para o discipulado, faz o rema e vai aprender sobre isso. Mas nem precisa do rema. Em Efésios, Gálatas, o fruto do Espírito... Efésios, enchei-vos do Espírito Santo como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você se enche do Espírito Santo para quê? Para frutificar. Só uma aulinha básica aí, para vocês, discipulado. Então, o Deus que é a fonte de toda a expectativa, ele vai lá e, pum, deposita dentro de você alegria e paz. E muitas outras coisas, mas aqui ele fala sobre alegria e paz. Para quê? Qual a expectativa de Deus? Para que você volte para Ele em expectativa. Ele bota a expectativa dentro de você, o substrato, a matéria-prima, o Espírito Santo para você frutificar em alegria e paz na expectativa. Não existe expectativa sem alegria e sem paz. Se está perturbado, se está triste, se está chegando cabisbaixo na igreja, se está diante da prova, da tribulação, do deserto, triste, sem força, sem vigor, saiba, a expectativa, ela é o fruto. Ela é a devolução, ela é a entrega como? Em alegria e em paz. É por isso que quem tem expectativa, quem se enche do Espírito, quem entende essa troca do vai e volta, tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo vem dele, tudo volta para ele. A expectativa vem, a expectativa vai. E a gente vai vivendo nesses dias como? Em alegria e paz. É por isso que quem tem expectativa, meu querido, sabe dançar, sabe sorrir, sabe celebrar. Quem tem expectativa é meio louco. Ninguém entende. É a prova, a situação, a circunstância se levantando. E você rindo, você celebrando, porque você sabe, está mais perto, está mais perto. É menos um dia, menos uma semana. Aí os incrédulos vão olhar e dizer, mas faz tanto tempo que tu espera se cumprir. Tem certeza que isso é de Deus. Aí você diz, está mais perto. Aí vai riscando. Sabe uma pessoa que está no presídio, que está contando os dias, vai riscando a parede, menos um, menos um, menos um. Ele não está, mas mais um, eu aqui dentro. Não, ele está dizendo menos um, porque ele sabe, quanto mais tempo passar, mais perto vai estar dele sair de lá. Querido, coloque essa expectativa. Vai riscando o calendário. Diabo, menos um. Não é mais um, é menos um. Não é mais um ano e de novo, é menos um ano. Agora está mais perto, agora está mais perto. Vai acontecer, acordando todos os dias, Espírito Santo. O que temos para hoje, não aconteceu hoje, tem problema não. Amanhã eu estou de novo junto com o sol. Bom dia! Não, porque eu já estou de cabelo branco. Ei! Lembra quando foi profetizado lá em Ageu? Os jovens... Vai, pastor, diz aí. Os jovens profetizarão. Os velhos o quê? Não, está errado. Os velhos o quê? Como pode um velho sonhar se já está perto do fim? Não, me chama a atenção, me arrepio toda quando eu leio. Quanto mais cabelo branco, tu precisa mais sonhar. Quanto mais isso de salário, não, ele diz, os velhos sonharão. E sonho não é coisa de gente nova, não. É não! Quanto mais tempo
quanto mais cabelo branco, sonha, 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 sonha. Eu pensei que sonho era coisa de menino. Não, sonha, sonha, porque está mais perto do que nunca. Oh, aleluia! Vão rir de você. Vão ter pena de você. O bichinho, mas faz tanto tempo que confessa isso. Mas olha mesmo. Não para de dizer, meu Deus do céu. Continua nessa leseira. Continua acreditando que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque segundo o dicionário, expectativa, a esperança de algo que foi prometido, que já foi escrito, que já foi determinado, você só faz o quê? Você espera. Mas você não espera de qualquer jeito, você espera devolvendo paz e alegria, paz e alegria, paz e alegria, paz e alegria. Quem tem expectativa, uma fé cheia de expectativa, é uma fé diferente. É uma fé com entusiasmo, com alegria. É uma fé que rejuvenesce, não envelhece. Amém? Quanto mais velha a pessoa está, mais bonita. Já viu aquela pessoa que diz, rapaz, fulano, quanto mais cabelo branco, mais bonita ela está. É porque ela está cheia da expectativa. Ela vive sonhando e sonhando e sonhando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Querido, depois dessa noite, não venha, pelo amor de Deus, para o culto da mesma forma. Quando você estiver passando sua roupa, você diz, é hoje. É hoje, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Como diz meu marido, eu fui criada num segmento em que a gente tinha ciclo de oração e a gente subia um monte para orar. Não é pecado subir um monte, viu, gente? Pelo amor de Deus. Você não pode colocar sua expectativa no monte. Você tem que botar a expectativa no Jesus, cavaleiro do céu. Nunca perde uma peleja nos campos de batalha. Você tem que colocar a expectativa nele. E era interessante que a gente ia de madrugada. E era em jejum. Tinha que ser em jejum. Ninguém podia comer carboidrato para cafeína, não. Vamos todos em jejum para ver se é crente mesmo. Meus queridos, era pau, era pedra, era cobra, era rato, era tudo que você imaginasse. Dentro do mato. Mas cada passo eu via aquelas irmãs do coque. Era uma expectativa. Algo vai acontecer lá em cima. Algo vai acontecer lá em cima. Algo vai acontecer. Cada passo se prepara porque a tua resposta está lá. Se prepara. A gente sabe que não é o monte, tá, gente? Não é o lugar. Não estou criando doutrina do monte aqui, não. Mas aquela expectativa eu tinha saudade. Eu tenho saudade. Não tem um monte, não, mas tem aqui o culto. Tem as reuniões de oração. Não, porque só vão ser 5 pessoas. O pastor vai dizer os mesmos versículos. O pastor vai ler a mesma Bíblia. Vai fazer, lembra do sol? O sol todo dia. O pastor todo dia. Olá, queridos. Pastor todo dia. Olá, queridos. É o sol nascendo todo dia para algo novo que vai nascer. Oh, aleluia! Quando o sol nasce é o mesmo sol, mas a planta é diferente. A semente que está germinando é diferente. A onda do mar nunca é igual a outra. Vem uma para um lado, vem uma para o outro e vai nascendo. E a fotossíntese, biossíntese, biologia vai acontecendo com vida todo dia, coisa nova. Todo dia semente, todo dia. E a gente vai, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Nenhum dia igual a outro. É o mesmo versículo, é o mesmo pastor, é a mesma igreja. Verbo da vida central. Mas tem coisa nova, tem coisa fresca. Eu não gosto de crente desanimado. Gente, crente desanimado, é porque está com fome, a gente viu, não foi? Um músico desanimado, e os irmãos, ele não é espiritual, não. Esse irmão que está tocando, ele não se mexe, ele está sempre... Gente, é só um cuscuzinho com ovo e um cafezinho. E ele se anima. Ou o crente desanimado, ou é um crente que não comeu... Faltando um açuquinho, uma cafeínazinha, um negocinho.
Ou é um crente que está vivendo sem expectativa. Meu querido, Deus é um Deus que quer te abençoar, que quer te dar respostas, que quer te mostrar. Ele sempre quer se revelar, Ele sempre quer te responder. Ele tem as respostas. O problema é que a gente está esperando espetáculo. Mas às vezes é na simplicidade. Às vezes você vai subindo ali a escada e a irmã chega e diz, deixa eu te dar um abraço. Quando te dá um abraço, você recebe o próprio Deus te abraçando e dizendo, levanta, mulher, acorda, mulher, desperta, mulher. E você vem e sai curado, sai com a resposta. Você chega com um problema bem grande e você olhando para ele e diz, é um rato com alto-falantes. Só está fazendo barulho. Expectativa para receber do departamento de música, expectativa para quando você pegar seu dinheiro, colocar aqui, você saber, vai voltar, vai germinar, vai trazer frutos, vai dar certo, expectativa. É por isso que muita gente não oferta e não dizima, sem expectativa. Não é nem está desobedecendo porque não acredita, é porque já fiz tanto, já fiz tanto. E é dívida, e aqui, cadê sua expectativa? Coloca sua expectativa na hora do dízimo, da oferta, na hora do louvor, na hora da palavra. Pega, suga, vem para receber. E todos os dias, Espírito Santo, o que temos para hoje? Eu não sei o que vai acontecer, é o mesmo caminho do trabalho, as mesmas coisas que você vai fazer todo dia, a pia vai estar cheia de prato de novo, os meninos vai ter de novo bumbum do neném para limpar, vai ter a mesma coisa, trabalho todo dia. Ei, mas Deus está lá, o sol nasceu, tem uma nova flor para nascer, tem uma nova onda para chegar, expectativa. E menos um dia. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês, que é muito forte sobre esse negócio de expectativa. E às vezes a gente fica numa fé e a gente se acomoda. A gente sabe o que vai acontecer, não é porque a gente não é crente, não é porque a gente não acredita. E a gente fica naquele... Não é falta de crer, não é, mas às vezes se acomoda mesmo, é comodismo. Algumas pessoas aqui me acompanham pelas redes sociais, outras pessoas já sabem um pouco da minha história. O senhor do violão, o jovem senhor do violão, é o meu esposo. E nós temos um filho, nós temos 2 filhos. Nós temos um filho de 11 anos, que se chama Pedro, e um filho que vai completar 6 anos semana que vem, que se chama João. Pedro, João, né, no barquinho. Só falta o Tiago, né, no barquinho. Mas, enfim... O nosso primeiro filho, quando estava nos primeiros marcos de desenvolvimento, a gente percebeu. A gente não, o povo de fora parece que percebe mais do que a gente. Eu não era mãe ainda, mãe de primeira viagem. E começou a mostrar uns traços de atraso. E nós fomos investigar, e para resumir a história, ele faz parte do espectro autista. E, meus queridos, aquela tempestade chegou na nossa vida, numa outra oportunidade a gente pode contar o testemunho. Nós servimos na nossa igreja, mas nós estávamos muito mais mergulhados naquilo. Então foi um desafio muito grande, porque você, quando tem um filho, você tem expectativa que ele faça algumas coisas. E eu imaginava, ele vai tocar guitarra com o pai dele, e ele vai desenvolver. E veio, aquela expectativa não foi, eu não tive respostas, ele veio com atraso em desenvolvimento e outras coisas mais. E nós que somos da fé, temos que ter expectativa de que alguma coisa boa vai acontecer. Quem já passou por algo assim, ou por um luto, ou alguma coisa, sabe que o desafio chega e você vai tentando ajustar as coisas, é ou não é? Vamos ver como é que vai ser agora a vida daqui para frente. Teve aquele período das dúvidas, dos questionamentos, por mais que eu fosse crente, por mais que eu fosse ministra, que eu fosse da fé, algumas dúvidas surgiram e está tudo bem. O importante é você se apoiar na sua liderança. Eu abri meu coração para a liderança. Eu canto sobre fé, mas eu estou precisando que você ministre para mim. Me submeti ao centro de cura. Eu disse, rapaz, eu ministro sobre cura, mas eu estou precisando. Vocês estavam lá na época. E eu disse, eu preciso ouvir sobre cura. E eu tirei minha viola, né? Me submeti e passei uma semana sentada. Eu disse, vamos todos. Ele, minha mãe também, que estava junto com a gente. Eu disse, vamos aprender um pouco sobre cura. Para a gente entender sobre cura divina, entender mais, receber da vida de alguém. Pastor Rafa estava lá na época e nós fomos. E depois desse período de aprender, de estudar um pouco mais, as coisas se acalmaram mais nas nossas emoções. Eu comecei a me acostumar.
Porque você também não pode ficar, ai meu Deus, e agora? E como vai ser? Você se acostuma com a realidade, né? Que a gente não pode ir para alguns restaurantes, a gente não pode fazer qualquer tipo de viagem, a gente tem que se adequar à deficiência, né? Aquela limitação momentânea. E para resumir, eu tinha uma expectativa muito grande no Dia das Mães na escola. Toda mãe tem. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. É lindo ou não é? Quando eles escrevem um cartaz e mostram tudo lá. E eu tinha expectativa no Dia das Mães. Nos primeiros dias das mães, né? Infantil 1, Infantil 2, Infantil 3. E essas apresentações, claro, não deram certo. Ele ficava correndo de um lado para o outro. E muitas vezes eu ia para a apresentação do Dia das Mães já preparado. Eu disse, não, a professora perguntava, você quer que ele participe? Eu dizia, quero. Mas eu já ficava lá atrás, sentadinha, e já sabia. Ele só vai subir, vai pular igual um passarinho e vai embora. Mas ele não falava poesia, ele não sabia falar, ele não cantava a musiquinha. E eu sentava sempre lá atrás, porque eu queria dar honra às mães que as crianças fossem cantar e fossem se apresentar. E por mais que no meu coração tivesse expectativa de que as coisas iriam destravar, e de fato destravaram. Hoje ele tem 11 anos e é uma criança do nível 3 de suporte, já evoluiu para o nível 2, e vai evoluir para o nível 1, e vai fazer tudo. Tudo o que diziam que ele não ia fazer, ele já faz. Já é uma grande bênção, está evoluindo. A gente submete também a ciência, a medicina, está tudo bem. Buscamos os direitos deles, isso foi gerado em oração. A medicina, a medicação, a terapia, isso é de Deus, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não deixe de fazer essas coisas, não. Faça. E a gente foi crescendo, evoluindo, mas todos os anos, os Dias das Mães, cada vez mais eu sentava atrás. E eu fui vendo que a minha fé não era legítima, porque a minha fé não tinha expectativa. Ele vai participar, eu dizia, vai, mas só para ele estar lá. E cada vez mais eu sentava na fila de trás, porque eu sabia, ele vai entrar, e às vezes ele nem ia. Às vezes ele deitava no chão e ficava. E as crianças se apresentando e dizendo as poesias e as poesias. E quando foi ano passado, vai participar, eu já estava cansada. Porque eu disse, rapaz, é uma tarde inteira perdida. Está expondo o bichinho, né? Ele está lá, aquele barulho, aquilo tudo. Eu acho que eu não vou, não. Aí a tia disse, não, vamos, todo ano ele não vem. Eu disse, tá, vamos lá. E em casa, queridos, eu ficava confessando, eu ficava fazendo as mesmas coisas. Mas a minha expectativa, ela foi se acomodando. E nesse dia eu fui, sentei na quinta fileira lá atrás. As mães ficaram na frente, todo mundo já sabia, porque a turminha cresceu junto, todo mundo já sabia como é que ia ser Pedro. Todo mundo já sabia, eu também já sabia. E eu deixei tanta a minha expectativa chegar no nível do chão, que além de sentar na quinta fila, eu estava com o celular, porque eu não tinha mais fotos para tirar. Nem ele estava indo mais, e eu fiquei lá. Resolvendo coisas, pagando conta, fazendo WhatsApp, porque ele ia, para mim era importante ele estar no contexto inserido, depois nós iríamos para casa. E nesse dia foi uma das minhas maiores lições sobre expectativa, e eu não deixei a minha expectativa cair nunca mais, mesmo que tudo pareça o contrário. E eu estava sentada como aquela senhora está lá, de óculos, você. Como é seu nome? Rosa. Eu estava sentada exatamente onde Dona Rosa está sentada. Sem expectativa, viu, Dona Rosa? Nenhuma de que nada fosse acontecer. E de cabeça baixa, e daqui a pouco tocou a música. Música, muito estímulo para o ouvido dele. Muita coisa, muita luz. Né? O pai já nem ia mais, porque era dia das mães mesmo, ver só ele entrar e sair. E, meus queridos, quando a música começou a entrar, sabe aquela coisa de teatro que todo mundo faz assim? Oh! Eu ouvi aquilo, aí eu disse, né? Todo mundo olhava para mim. Porque nós crescemos juntos, os bebezinhos foram crescendo, as mães me conheciam. E todo mundo pegava o celular e começou a me filmar. Eu disse, alguma coisa está acontecendo. Quando eu olhei para trás, estava Pedro entrando, de mãos dadas com a professora, e era ele que estava puxando a fila. Aí será que eu estou sonhando? E ele veio entrando e com uma coroa na cabeça, viu que autista não quer nada aperreando o juiz dele, não.
E ele entrou com a coroa de papel na cabeça. Entrou e a professora pegava na mão dele. E todos obedecendo a fila atrás dele. Quantas vezes eu não vi Pedro atrás? Quantas vezes ele não ficou atrás? Eu sabia que ele estava lá pelos gritos, pelo choro. E agora ele estava na frente. E ele passou bem lentamente. E as mães faziam assim, vibravam. As mães todas chorando. Porque nessa hora elas sabiam da minha história. E quando ele subiu, o palco era um pouquinho maior que esse, lá no teatro da escola. E ele ficou no meio. 2 músicas. Uma criança que não consegue ficar sentada 10 minutos. Ele cantou uma música em português, em inglês, e fez toda a coreografia, viu? E ele cantava, peraí, deixa para dar glória depois. Para mim aquilo ali já estava, só ele já ter entrado, para mim valer os anos tudinho que eu tinha, podia dar mãe, pagou, né? Pagou tudo, já pagou tudo. Queria já convidar a banda para cá, para Jesus, pode ficar no violão, o irmão do violão, libera um pouquinho ele para ficar. E meus queridos, quando ele chegou, que ele terminou de cantar, todas as crianças pararam, todas. E olharam para ele. E no centro do palco, no centro, exatamente no centro, Pedro levantou os 2 braços e disse, viva mamãe! Naquela hora, meus queridos, eu não sabia se eu ria ou se eu afundava a minha cabeça de vergonha. Mas eu estava de vergonha, era de mim mesma. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim, eleve suas expectativas. Vivian, eleve suas expectativas. Algo está acontecendo, mesmo quando você não vê. E todo mundo ficou de pé naquela hora. Ele não gosta de aplauso não, mas ele teve que aguentar. Porque todo mundo, todas as crianças choraram, todas as crianças, as mães choraram, as professoras. Porque foi algo que, não foi uma coisa que foi aos poucos, sabe? Não foi uma coisa que assim, todo ano mais um pouquinho, todo ano mais um pouquinho, todo ano mais um pouquinho. Eu é que estava todo ano mais um pouquinho para trás, todo ano mais longe do propósito, mais longe da promessa. E às vezes eu subia no púlpito, querendo para ministrar sobre fé, para cantar de fé em fé. Olha, de fé em fé. Mas o exercício da expectativa estava sendo negligenciado. A banda pode acompanhar ele. Eu pergunto para você nessa noite, qual o nível da sua expectativa? O que é que tem escrito? O que é que tem prometido? Às vezes está tão guardado no fundo da gaveta, no fundo do baú. E nessa noite você vai tirar do fundo do baú. Vai espantar a poeira, vai limpar aquele sonho e vai voltar a sonhar. Vai voltar a se enxergar. Onde Deus disse que ia te colocar, onde Deus disse que ia fazer. Não são os cabelos brancos que vão, não. Sonhos sendo reavivados. Sonhos sendo reavivados. Cada dia, menos um dia. Cada dia, menos um dia. Cada dia, menos um dia. Fique de pé, meu querido, com todo respeito aos seus cabelos brancos. Oh, aleluia. Você pode orar no Espírito, igreja? Oh, oh, oh. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Ora, obrigada, Senhor. O Senhor não se esqueceu. Ele não se esqueceu. Ora, ora, bababacheira, bacarraçata. Ora, bacarraçata.
Quando Jesus chegou para a filha de Jairo, todo mundo dizia que ela estava morta. Ele disse: não, ela só dorme. Só dorme. O sonho só dorme. Só dorme. E a primeira coisa que ele fez, ele tirou os incrédulos de perto. Ele tirou quem estava chorando, quem estava murmurando, quem não estava acreditando. Ele disse: sai, todo mundo. E ele disse: só dorme. Eu creio que naquela hora o pai disse: só dorme. A expectativa do pai foi reavivada. Amém. E ele está reavivando isso dentro de você. Que é dele que vem a expectativa. Mas ele espera a volta da expectativa. Se prepare, 2025 ainda não acabou. Não acabou, não acabou. Você pode ficar de pé, igreja? Eleva o nível das suas expectativas, meu querido. No começo do culto eu pedi para você imaginar uma mulher na beira do fogão, aumentando a chama e com a expectativa de que a água ia ferver. Sabe, tem pessoas aqui nessa noite que estão deixando a água só esquentar, minha querida. Deixa eu te dizer que a água quente não mata as bactérias, não mata os vírus. A água continua impura, mas quando a água ferve, ela fica na temperatura certa, ela fica no ponto certo. Aumenta, eleva, sobe, sobe, sobe as tuas expectativas. Erga sua voz e ore no Espírito. Se encha de toda alegria, se encha de toda paz. Enchei-vos o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Rabababababacharabalabalabalabaia. Ora babababababacharabalabalabalabalaba. Rebacassotoro, rebacassatarabará. Rebacarraçatarabarabachê, rebacassotoromorô, precarracharará. Aumenta a chama, aumenta a chama, aumenta a chama, aumenta. Oh, rababababacharabalabalabalabaxê, oh, rababababababachê. Eu creio. Eu queria convidar aqui na frente quem tem cabelo branco. 60 mais, 60 mais. Não, é quantos anos? 59, chegue. 59 mais. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eita, coisa linda. Oh, porventura, porventura pode sonhar. Porventura pode sonhar, pode sonhar. Xarababababababababa. Rebacarraçatarabalabalabalaba. Xerebereberebarabarababababaraçataraba. Ora babababababa xererere. Ora bababababa. Existe algo muito forte para dizer aqui a vocês nessa noite. Servos bons e fiéis. Eu não sei há quanto tempo vocês estão nessa igreja, mas eu sei que muitos de vocês já acompanharam algumas transições aqui. De um pastor para o outro pastor, para o outro pastor e para o outro pastor.
E o mesmo culto, e a mesma coisa, e a mesma palavra, e a mesma Bíblia, e a mesma coisa, e entra ano, e sai ano. Eu vim aqui nessa noite para dizer: existe algo novo. Não pense que já viu tudo. Não pense que já sabe de tudo. Ah, porque eu estou no Verbo da Vida há 10 anos. E há 10 anos que se fala de crescimento. Há 10 anos que se fala, não, é um novo tempo, é uma nova estação. Menos um dia, menos um ano. Sinta o cheiro de uma nova estação. Vocês verão coisas nesses últimos dias, nessa igreja, que vocês não viram há 10 anos. A essência do começo, a alegria do começo, o mover do começo, as manifestações dos dons de começo. Quando as pessoas diziam Verbo da Vida, aquela igreja é a igreja de louco, de grito, de riso, das pessoas correrem, das pessoas gritarem, o povo passar na rua. O que é isso? Está voltando, está chegando, só que numa onda muito maior. O mover do Espírito eleve as suas expectativas. Ainda tem muito mais, ainda tem muito mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. Manifestações dos dons. Posse, 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 posse. Os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Sonhos sendo reavivados. Sonhos que estavam na gaveta. Planos que estavam adormecidos sendo reavivados hoje. Porque é Deus que paga. É Deus que supre. Oh, Ele tem interesse na realização dos planos que Ele mesmo te deu, para que tua família seja alcançada, para que a bênção que escorrer da sua cabeça vai alcançar todos e todos e todos e todos. Não ficará em você. Não ficará em você. Tempo de sonhar. Tempo de sonhar. Tempo de sonhar. Aleluia. Queria que vocês olhassem aqui para mim. É um novo tempo nessa casa. Eu tenho isso tão forte, pastor e Rafa. Tão forte. E vocês foram tão sensíveis em começar isso. E essa conferência de música marca. Porque tantas coisas aconteceram no Antigo Testamento por causa de música. No Novo Testamento a gente também vê, né? Paulo e Silas inaugurando uma nova forma de se enfrentar às circunstâncias. Inaugurando e anunciando que não se passa por dificuldade calado, não se fica preso na circunstância de qualquer jeito, mas é com música, é com louvor, é com adoração. Vocês verão coisas que vocês sonhavam em ver. Vai acontecer, está acontecendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. A gente pode cantar alguma música? Pode ser? Pode ser. Não sai daqui não, que a gente vai dançar. Pensava que era os jovens que iam dançar. Não, é vocês que vão dançar. Há uma dança de vitória em meus pés.
Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim. 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 Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa. As forças estão fé em sendo minha renovadas. voz. As expectativas estão sendo Há renovadas. milagres no teu riso sobrenatural. Novos pés, Vivo novos joelhos, novos tornozelos, no coluna, poder de coluna Deus. forte, coluna Porque forte. o maior habita em mim. 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 Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Sempre minha fé Em Deus. na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Sobre as tribulações somos mais que vencedores. Sobre as doenças somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé em Deus. Sobre as perseguições. Sobre as perseguições. Somos mais que vencedores. Sobre a miséria. Somos mais que vencedores. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé em Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Longevidade, Minha fé longevidade, em Deus. longevidade, longevidade, palavra de Deus. longevidade. Minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Amanhã você tem um exercício para fazer. Abra a janela do seu quarto. Olhe para o céu e diga, a gente vai ensaiar. Espírito Santo, pode gritar, deixa os vizinhos achar que você é doido. O que temos para hoje? Vamos ensaiar? No 3, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Espírito Santo, o que temos para hoje? Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Como é que acaba um negócio desse? Como é que acaba? Não sei não. Quem é que vai botar o fim, né?